Bom dia, estamos começando mais um Sintcef em Movimento, um programa voltado para os nossos filiados e filiadas, mas também para a população em geral. Temos várias discussões jurídicas, discussões políticas, cultura, arte, esportes, então esperamos você para todo o programa. Nosso bom dia agora para o Dr. Leonardo, nossa assessoria da área civil. Bom dia, Dr. Leonardo. Bom dia, Gigi. Bom dia a todos. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. E hoje nós vamos falar em exceção de contrato não cumprido, né? Queria que você explicasse aí para os nossos telespectadores, nossos filiados ou não, o que significa isso. Bom dia, né, Gigi, mais uma vez. Como todos sabem, né, o contrato ele gera obrigação, obrigações e deveres entre ambas as partes, né? Por isso que a característica do contrato é ele ser bilateral, né? Ele gera obrigações e deveres, né? Para ambas as partes contratantes. Essa exceção de contrato não cumprido, o que seria isso, gente? No contrato, vamos dizer, nós assinamos um contrato. Lá tem as minhas obrigações e os meus deveres. Você também assume suas obrigações e seus deveres. Se a sua obrigação tem que ser anterior à minha, você não pode exigir que eu cumpra a minha obrigação antes da sua, né? Então você não pode alegar que eu estou inadimplente com o contrato, exigindo que eu cumpra a minha parte, se assino o contrato que nós assinamos, a sua obrigação vem antes da minha obrigação. Entendeu? Por exemplo, vamos lá, no contrato de compra e venda, né? Ou no contrato de promessa de compra e venda, eu prometo vender, você promete comprar. Se eu tenho que lhe pagar um valor quando você me entregar o imóvel, você não pode me exigir que eu pague o valor antes que você me entregue o imóvel, ou seja, o imóvel não está pronto. Então você não pode me exigir que eu pague o valor se você não cumpriu a sua parte no contrato. A sua obrigação prescinde a minha, vem antes da minha obrigação. Então isso que é a exceção de contrato não cumprido, ou seja, eu não posso exigir do outro que ele cumpra a sua obrigação se a obrigação dele é primeiro do que a minha. Então se houver uma demanda judicial alegando descumprimento contratual, eu alego isso daí, eu digo, excelência, a obrigação dele prescinde a minha, é primeiro do que a minha. Então ele não pode exigir que eu cumpra a minha obrigação antes de cumprir a dele. Entendeu? Nesse caso que você deu o exemplo, ele não pode exigir que eu pague o imóvel se ele ainda não me deu posse do imóvel. Exatamente. Se no contrato está dizendo que eu vou ter posse para poder pagar, ele não pode querer que eu pague primeiro para poder ter posse. Exatamente. Né? Vamos dizer, você tem um exemplo, mas para tudo, né? Para todos os contratos. Se aquela obrigação que é justamente a empresa tem que me entregar o imóvel dia tal, né? Estabelece uma data. E naquela data que eu tenho que pagar o valor, se naquela data chega e aí o imóvel não me é entregue, eu também não tenho a obrigação de pagar. Então a empresa não pode, mas você não me pagou. Sim, mas você também não me entregou o imóvel. Então você não pode exigir uma obrigação se você não cumpriu com a sua que era anterior à minha. Isso que é justamente a exceção. E se houver uma demanda judicial, é justamente aí que o demandado vai se defender. Vai mostrar para o juiz que a obrigação dele era posterior. Ou seja, ele não inadimpliu o contrato. Não, ele não cumpriu a obrigação dele porque a outra não foi cumprida. Entendeu? Então não pode se imputar àquele o descumprimento contratual, já que ele não descumpriu, na verdade, ele precisava que o outro cumprisse a parte dele antes do que ele cumprisse a dele. Ok. Tá bom, Muito obrigado, Leonardo. Até o próximo programa. Até o próximo programa. Nosso bom dia agora para o Dr. Vinícius Barbalho. Bom dia, Dr. Vinícius. Mais uma vez. Temos pendentes sobre nossas cabeças aí a mais alta gravidade para o serviço público, não é, doutor? Queria que você falasse um pouco sobre esse decreto da questão da terceirização ampla e restrita, né? Assim como também da instrução normativa que está normatizando, como o nome está dizendo, a questão de hora extra, banco de horas, né? Queria que você falasse um pouco desses dois temas, por favor. Neste mês nós tivemos essas duas grandes novidades, né? O decreto 9.507, 2018, que revoga um decreto anterior que trata da terceirização, chamada execução indireta, né?
a terceirização no Serviço Público Federal. Em relação ao decreto anterior, ele amplia, né? O decreto anterior tratava apenas da terceirização na administração direta, e este novo decreto vem ampliar o espectro de ação o espectro da terceirização, para permitir que vá para as estatais, né? Incida sobre as estatais. Então o decreto ele permite a terceirização sem especificar se vai se dar em atividade meio ou atividade fim, na linha do que o Supremo já considerou constitucional quando avaliou a terceirização, a lei da terceirização. E o pior, relega a competência para definir quais atividades são passíveis de terceirização para o ministro do Planejamento. Então vai ser o ministro do Planejamento, através de ato ministerial, que vai definir quais são essas atividades que vão se submeter à terceirização, mas amplia esse espectro e traz algumas vedações. Uma delas é com relação a servidores de carreira. Então, aqueles servidores que estão organizados, aqueles cargos, aquelas atividades que estão organizadas em carreira, sobre essas atividades não há que se falar de terceirização, mas tem as exceções. Então essas exceções é que nos preocupam, porque exatamente não existe uma definição muito clara no decreto sobre a extensão de como isso vai se dar. Isso significa, inclusive, como isso vai ser normatizado pelo ministro, né? Ele pode, inclusive, abrir isso para toda e qualquer categoria. O decreto ele não especifica. O decreto anterior era mais claro nesse sentido, permitia somente nas atividades satélites, chamadas satélites, acessórias, mas esse decreto não especifica e joga para esse ato normativo do Ministério do Planejamento, né? Então, daí o nosso receio para que isso tenha uma extensão muito maior do que previa a legislação anterior. E nessa questão das carreiras, são as carreiras típicas de Estado, né? Não, o decreto veda atividades que estão organizadas em carreira, né? Poder de polícia, atividades relacionadas a sancionamento, esse espectro de atividades estatais estariam fora da terceirização. Poder de polícia, especialmente, a proibição é total, mas esses outros têm uma exceção que pode, de repente, no Brasil isso é muito comum, né? A exceção pode virar a regra. Então a preocupação é exatamente que na hora que isso for, né, detalhado em ato ministerial, você tem um espectro maior do que até mesmo o próprio decreto disciplina. E outro ponto que eu quero chamar a atenção é que o decreto, na linha da jurisprudência do STF, tira da administração a responsabilidade pelos trabalhadores terceirizados. Né? Na linha do que já decidiu o STF, o decreto reforça essa disciplina jurídica para tirar da administração esse peso com relação aos trabalhadores terceirizados. Então a situação é preocupante, exige muita atenção da nossa parte. Para ficar mais claro, né, o que significa isso aí? Uma determinada repartição contratava uma empresa terceirizada para fazer, por exemplo, antes só podia nos serviços satélites, né? Então, para fazer a limpeza de uma determinada instituição. Essa empresa, muito comumente, né, esse pessoal pega o dinheiro, não presta o serviço, abre falência e os trabalhadores terceirizados ficavam sem ter a quem recorrer. Então, era a responsabilidade do ente público contratante, né, para pagar esses direitos trabalhistas a essas pessoas. Né? E agora isso fica desobrigado. Exatamente. Né? O decreto vem reforçar exatamente essa desobrigação, essa falta de responsabilidade em relação a esses trabalhadores, o que é preocupante porque você permite que haja o pagamento dos direitos trabalhistas à medida que você agrega mais responsáveis, né? A administração vindo como responsável subsidiária ajudaria muito na satisfação desses direitos. E com a retirada da administração desse espectro da responsabilidade, aí fica mais difícil, né? Fica quase impossível. Exatamente. Né? Exatamente. E essa questão da instrução normativa, doutor?
A instrução normativa, ela detalha a jornada de trabalho no Serviço Público Federal, a instrução normativa número 2 do Ministério do Planejamento, e traz uma série de disposições, e a que chama mais atenção é o banco de horas, né? Regulamenta o banco de horas, quer dizer, o excedente da jornada de trabalho é jogado no banco de horas, isso controle eletrônico e tudo mais, com aquele limite de 2 horas além jornada diária. Então vai para um banco de horas para que isso seja compensado depois. O que chama a atenção é que a instrução normativa tira um direito, que é o pagamento da hora extraordinária, quer dizer, exige a compensação, não é? E digamos que isso seja inviabilizado de alguma forma. A administração teria a obrigação de pagar a hora extraordinária com aquele acréscimo de 50%. Isso a instrução normativa retira do servidor público e desobriga, mais uma vez, a administração de pagar esse direito que é assegurado pela Lei 8.112. Então, ou seja, qualquer serviço extra passado da hora do trabalho tem que ser compensado. Tem que ser compensado, sim ou sim. Ou sim ou sim. Ou você perde. Né? Ou simplesmente você perde, trabalhou realmente, como diríamos, trabalhou de graça. Uma outra coisa também é que para servidores em regime de sobreaviso, sim, tem a essa compensação ela só vai se dar com horas efetivamente trabalhadas. Então o sujeito ficou, regime de sobreaviso, para quem talvez não tenha esse entendimento, é aquele em que o trabalhador, o servidor, fica à disposição, né, do tomador, no caso a administração, por um determinado período. Então o sujeito ficou lá à disposição da administração, quer dizer, na hora que ela chamasse, ele deve estar à disposição, né, para prestar o trabalho, e no entanto ele não tem a devida compensação nesse período, mas só efetivamente daquilo que foi realizado como trabalho. Então, a nosso ver, a nosso sentir, isso fere direito do trabalhador, não é? Que você tem a prestação, digamos, virtual de um serviço que não está sendo devidamente compensado. Isso merece a nossa atenção e a gente chama a atenção do servidor para que qualquer problema relacionado à jornada de trabalho nos procure assessoria, para que a gente avalie e, se for o caso, ingresse com as medidas competentes. Ok, doutor Vinícius, então fica aí o recado, fica aí o aviso, né? Qualquer coisa, procura assessoria jurídica, procura o sindicato para se encaminhar aí as medidas devidas em qualquer caso. Né? Obrigado, doutor Vinícius. Obrigado, Gigi, mais uma vez. Obrigado a todos. E o Sindicef em Movimento recebe agora Valério, na assessoria política. Bom dia, Valério. Bom dia. Nós temos ouvido e visto várias declarações que são contrárias à democracia, né, feita por pessoal das Forças Armadas. Eu não falo nem de candidatos que ficam se reportando a isso, se reportando a torturadores. Eu falo mesmo que não está que não faz parte mais, né, do quadro de militares, mas eu falo de pessoas de patente que estão atualmente nas Forças Armadas e que têm feito declarações que vão de encontro à democracia, que é o regime vigente no país. E a gente só vê isso, fica absurdado e nada acontece com essas pessoas, né? Que análise você faz sobre isso e que medidas têm que ser tomadas em relação a isso? Bom dia aos filiados e filiadas do Sindicef. Dizer que os militares, eles são parte, né, desse processo. Como assim? Todo esse processo de corrupção no Brasil, ele foi organizado pelos militares, ele foi implementado pelos militares. Os militares tinham um estrategista conhecido, né, o Golbery Couto Silva. O Golbery Couto Silva, ele soltou uma frase memorável, que ele dizia o seguinte: o Brasil deve ter uma abertura lenta e gradual. Ela não pode ser rápida, ela tem que ser lenta e gradual. E ela foi lenta e gradual. A ditadura, os militares deram um golpe
não foi movimento, não foi revolução, foi um golpe militar, né? Um golpe do jeito que foi dado na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai. Foi uma onda de golpes que ocorreram em várias partes do mundo, não só na América do Sul, não só na América Latina, mas ocorreu na África, ocorreu no Oriente Médio, na Ásia. Então, houve uma onda de golpes militares em todo o mundo, orquestrada pelos Estados Unidos. Nós sabemos disso. Toda a política desenvolvida pelos militares levou ao que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Primeiro, os militares criaram o bipartidarismo no país, que era MDB e PDS, né? Arena e MDB no começo, depois PDS, PMDB. E os militares colocaram todos esses políticos nas prefeituras, todos esses políticos no governo do estado. Então você vai ter a família Sarney no Maranhão, foi prefeito biônico, foi governador biônico. Você vai ter a família Barbalho no Pará, foi prefeito biônico, foi governador biônico. Você vai ter a família Maranhão na Paraíba, vai ter o Cunha Lima na Paraíba. Aqui no Rio Grande do Norte você tem Maia e Alves. Alguém lembra quem foi prefeito biônico aqui? Eu lembro. Quem foi? Zé Agripino Maia. Zé Agripino Maia. Prefeito biônico. Prefeito biônico. Tivemos governadores biônicos. Todo esse povo, todos esses políticos, eles entraram sem patrimônio, sem grandes patrimônios privados. E hoje, quem são os milionários, os bilionários desse país? São eles. Coincidentemente, essas mesmas famílias. As mesmas famílias colocadas pelos militares no poder. É quem hoje detém o domínio do agronegócio, quem detém o domínio da mídia, das telecomunicações. Foram eles que venderam as estatais. Alguém sabe dizer onde foi parar o dinheiro da Cosern? Alguém sabe dizer? As Cosernes, as companhias energéticas de outros estados que foram vendidas, quem se beneficiaram? Foram eles, as mesmas famílias. Quem criou o mecanismo que beneficiou e deu origem ao AES, deu a origem ao Odebrecht, a Mendes Júnior. Essas empresas, boa parte delas tem origem aonde? Na Bahia. Na Bahia. Quem era um dos donos de uma dessas empresas? A família de ACM. O velho ACM que morreu, que foi governador e prefeito biônico da Bahia e que era aliado número 1 dos militares. Então essa bagunça que aconteceu no Brasil, ela não é de hoje não, ela tem origem lá atrás. E que nós denunciávamos isso. Nós denunciávamos isso. O que é que nós dizíamos? Lá atrás, que esses grupos se organizam para pós-eleição assaltar os cofres públicos. Gastam fortunas, gastam milhares e milhares de reais com esse objetivo. Porque não cabe na cabeça de ninguém, onde você é um deputado e ganha 33 mil reais, que é o teto, né? Você não pode ganhar mais do que isso, e você gasta 5 milhões numa campanha para deputado federal. Por que você gasta 5 milhões se você ganha ao mês 33 mil reais? Não bate isso. E na verdade eles gastam, todo mundo sabe, todo mundo sabia disso. E todo mundo sabe que continua existindo isso. Todo dia tem operação da Polícia Federal. Todos os dias tem operações da Polícia Federal, prendendo as pessoas que estão se apropriando do dinheiro público. Quer dizer, diante de várias prisões, de uma ofensiva para se combater a corrupção, ainda continua acontecendo. Continua acontecendo. Quase que da mesma forma. As eleições, né, que ocorreram agora,
né, que está bem fresquinha ainda, né, o processo eleitoral, nós sabemos que o povo comprando voto, dando dinheiro, dando telha, dando tijolo, cirurgias. É comum, caminhando pelas ruas de Natal, você passava em algumas clínicas, filas enormes, né? Ou seja, políticos mandando pessoas comprando consultas, cirurgias, para que as pessoas pudessem se atender em troca do voto. Certo? Então continua existindo. Tudo como dantes no quartel de Abrão. Então assim, mas por que continua existindo? Por que continua existindo? Porque o povo tem que reagir. Essa mudança passa pelo povo. E as declarações de intervenção militar, ela não pode acontecer, ela fere a democracia, ela fere a Constituição. Um presidente do Supremo Tribunal Federal, ele tem que prender imediatamente, seja ele quem for, porque está ferindo a Constituição. Se der uma declaração contra a Constituição brasileira, contra o Estado Democrático, ele tem que ser preso. Mas eles não são presos. E aí? E aí, porque está tendo. Porque está tendo a omissão do Supremo. Está tendo a omissão do Supremo, o Supremo não está tendo a sua voz de guardião da Constituição, porque o Supremo é o guardião da Constituição brasileira. Então, na hora que uma autoridade ataca a Constituição, ele tem que ser imediatamente preso. Nós tivemos aí um rapazinho, não me lembro o nome dele, que era um cantor, que ele fazia apologia o quê? Ao uso da maconha. Aí foi preso. Né? Ele fazia apologia ao uso da maconha no show, prenderam ele, processaram ele. Aí quer dizer, porque ele fazia apologia ao uso da maconha. Aí alguém faz uma apologia em derrubar um governo, em rasgar uma Constituição. Derrubar um regime, né? Derrubar um regime democrático. E o Supremo, que é o guardião da Constituição, não age, não faz nada. É preciso sim, aquele que fizer qualquer declaração contra a Constituição brasileira, contra o Estado Democrático, falando em intervenção militar, ele tem que ser preso imediatamente. Imediatamente. Isso, o Ministério Público Federal pode agir também, a Procuradoria-Geral da República pode agir, o Advogado-Geral da União pode agir, no sentido de que essa pessoa seja punida. Nós precisamos, aí é verdade, de ordem e progresso. E não tem. O governo tem que falar de ordem e progresso, e não tem nem ordem e nem tem progresso. Né? Porque o general do Temer está falando isso. O general está lá porque o Temer colocou ele lá. O Temer assinou para ele estar lá. Então o Temer deveria imediatamente destituí-lo do comando e colocar outra pessoa, escolha outra pessoa, porque essa não vai mais. Essa vai ser punida com prisão, inclusive podendo até perder o cargo de general. E é o certo, é o correto. Não pode permitir que vira uma bagunça o país. Então resta a população, inclusive, cobrar dessas instâncias, né, para que hajam da hora certa e da forma correta. Né? Com certeza. Tem que a população cobrar, tem que ser enérgico nisso aí, porque nós pagamos impostos caríssimos para manter o exército, para manter a aeronáutica. Política tem que deixar para quem é político, para quem se submete a processo eleitoral. No Brasil tem muita gente dando pitaco, que não tem coragem de participar do processo eleitoral, de colocar o seu nome na urna, e fica dando pitaco, e fica falando bobagem, gerando bagunça, gerando insegurança no país. Portanto, o Supremo Tribunal Federal tem a obrigação de pegar todo e qualquer aquele ou aquela autoridade que descumprir a lei, ser demitido e preso imediatamente. Ok, obrigado, não ficou bravo aí. Obrigada, Valéria, até o próximo programa. Sintecef Movimento traz agora o nosso bloco judiciário na área civil, doutor Leonardo. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, Gigi. Vamos falar também de uma coisa bastante corriqueira, né? Quais são os meus direitos em relação à utilização ou alguma coisa que aconteça durante a utilização nos transportes coletivos? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Nós sabemos que o transporte coletivo é uma concessão do poder público, né? Então, assim, o poder público concede, geralmente, a empresas privadas que façam aquele serviço que caberia ao ente público. Então, o
que as decisões judiciais vêm, não é uma situação hoje pacífica não, Gigi, mas existem decisões, já vem o Poder Judiciário julgando procedente e condenando as empresas que fazem transporte público a responsabilidade por algum assalto, por algum acidente, por algum problema que aquele consumidor, né, porque ele é um contrato de transporte, não deixa de ter uma relação de consumidor, né, nessa situação. Na hora que eu pago a passagem, né? Exatamente, eu me torno um consumidor. Então a ótica vem sendo, em algumas decisões observadas pelo lado do Código de Defesa do Consumidor, imputando a essas empresas a responsabilidade por algum acidente, por algum assalto que aquele consumidor sofra dentro do transporte público, ou algum problema na sua bagagem, né? Então, algumas decisões judiciais estão vindo nesse sentido. Porém, as empresas também, elas podem alegar, né, caso fortuito ou força maior, justamente para se esquivar dessa responsabilidade. Então, o que é isso, Leonardo? Vamos citar um exemplo, né? Eu pego um transporte aqui, um ônibus, para me deslocar para uma outra cidade, né? Para outro estado, ou até mesmo aqui no interior. No meio do caminho, o ônibus é parado por assaltantes e esses assaltantes levam todos os pertences de todos os consumidores, os passageiros, né? Bagagem, celular e tudo. E aí é um caso fortuito, de força maior, ou seja, a empresa ela não podia prever que o ônibus seria parado, né, e seria assaltado, então essa responsabilidade ela tem que ser observada caso a caso, né? Outro exemplo, eu estou dentro do transporte público e um outro veículo causa um acidente, né? Ou seja, bate no ônibus, vamos dizer assim, e algum passageiro sofre um acidente por conta dessa batida, né? Foi um caso fortuito, ou seja, não era a intenção, o motorista não podia prever. Ele não tem nenhuma responsabilidade. Ele não podia prever que o acidente causaria um dano físico, vamos dizer assim, ao passageiro. Então as empresas também têm argumentos para se defender. Mas o que é bastante interessante é justamente essa questão de o Poder Judiciário já vem entendendo que em determinados casos, por isso que eu digo que cada caso é um caso, tem que ser analisado. Vamos dar assim, um exemplo grosseiro assim. O motorista do ônibus, quem provocou o acidente. Exatamente. Né? Aí já vamos dizer, ele furou o semáforo, né? Atravessou no semáforo vermelho e com isso causou um acidente, ou seja, ele infringiu uma lei de trânsito. Ou furou um pneu, que causou um acidente, furou um pneu que estava em péssimo estado de conservação, Exatamente. que era a responsabilidade da empresa mudar o pneu na hora certa. Exatamente, Gigi, Então, pronto. Excelente os exemplos que você deu. É justamente isso. Quando a empresa podia prever que causaria algum problema ao passageiro, ela é responsabilizada. Quando ela não pode prever, que é justamente o caso fortuito ou de força maior, ou seja, foge do cotidiano, foge do normal, aí ela, vamos dizer assim, se livra dessa responsabilidade de indenizar o passageiro / consumidor, né, daquele prejuízo que ele teve, quer seja físico, quer seja de um bem seu. Então, as empresas elas têm que realmente observar essa questão para que, lógico, o ideal é preservar o passageiro, né? Claro. Todo e qualquer problema, mas às vezes foge realmente da alçada das empresas. Ok. Obrigado, doutor Leonardo. Nada, Gigi. Até o próximo. E chegamos ao fim de mais um programa Sintcef em Movimento. Esperamos você no próximo sábado.